Olá, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fábulas. Você sabe o que é uma fábula? Vamos lá. Fábula é um texto geralmente curto, tá? Geralmente pequeno, que tem personagens e esses personagens geralmente são animais, tá? E eles falam, eles têm voz, eles conversam entre si nas fábulas. E a fábula também, ela geralmente tem no final uma moral, que é aquilo que nós chamamos de moral da história, ok? Então vamos lá. O que são fábulas, né? As fábulas elas foram criadas, inventadas há muito tempo atrás, foram escritas, né? Nós temos fábulas que são do século 6 antes de Cristo, né? São fábulas muito antigas. E essas histórias elas foram inventadas para passar ensinamento às pessoas de uma forma simples e de uma forma que as pessoas entendessem. Então se contava uma história com animais e onde esses animais falavam e geralmente esses animais queriam passar algum ensinamento, tá? Alguma coisa que as pessoas precisavam aprender. Ah, não era ensinamento tipo português, geografia, história como esses da escola. Não, são ensinamentos para a vida. Ensinamentos sobre como se comportar com um colega, sabe? Como tratar um colega, como você agir diante de uma situação difícil, tá? Então são ensinamentos muito legais. É muito bacana a gente ler as fábulas e aprender aquilo que elas têm para nos ensinar. Então o que eu quero que você grave hoje? 3 características básicas de uma fábula. São textos curtos, os personagens são animais que falam e elas têm uma moral, elas passam um ensinamento, ok? Outra coisa importante também que eu quero que você entenda a respeito de fábulas. Tem um escritor chamado Esopo. Esse homem, ele era grego e ele viveu há muitos e muitos anos atrás, há muito tempo atrás mesmo, antes de Jesus nascer. Ele viveu. E ele escreveu a maioria das fábulas que a gente conhece, tá? Tá vendo aqui no livro, ó? A gente tem aqui a cigarra e a formiga. Olha aqui no cantinho, ó. A cigarra e a formiga são aquela fábula, né, em que a formiga trabalha e a cigarra só canta. Tem aqui em cima, ó, a lebre e a tartaruga. Em algumas histórias a lebre aparece como um coelho, tá? Aquela fábula em que eles apostam uma corrida. Tem a fábula da raposa e o corvo, ok? Essa fábula é onde o corvo ele rouba um pedaço de queijo e no final ele acaba perdendo para a raposa porque ele se acha muito esperto. E aqui, ó, uma das mais conhecidas, que é a do ratinho e do leão, onde o ratinho ele acaba salvando a vida do leão e retribuindo um favor que o leão tinha feito para ele um tempo atrás. Então a maioria dessas fábulas foram escritas por este homem chamado Esopo. E uma característica interessante do Esopo, crianças, é que ele era escravo. Embora ele fosse um homem branco, ele era um escravo grego, segundo as informações que a gente tem a respeito da vida dele. E só para a gente fechar aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Você sabia que no passado não eram só os negros que eram escravizados? Pessoas de várias origens eram escravizadas, pessoas brancas, pessoas asiáticas. Como que surgiu esse negócio da escravidão no passado? Os países, eles brigavam entre si, as nações brigavam entre si, né? Os povos. E aí aquele povo que ganhava a guerra, ele escravizava o povo que perdeu, independente da cor. Tá? Então essa questão de escravidão não é uma questão só dos negros da África. Isso já vem de muitos anos atrás. Então há muito tempo atrás, quando dois países brigavam, aquele que perdia era levado como escravo para o país, para a nação daquele que ganhava a guerra. E o Esopo, ele, segundo as informações que a gente tem sobre ele era um escravo grego, tá? Ele vivia lá na Grécia como escravo, né? Eu falei que ele era grego, mas não necessariamente grego, porque nasceu lá, mas porque ele vivia lá na Grécia, ele era um escravo, tá? E ele escreveu várias histórias, talvez por ele ser escravo, por ele conviver ali e ver a situação em que as pessoas eram tratadas, né? Ele acabou criando e
e inventando essas histórias que são muito legais, muito interessantes e que trazem mensagens muito importantes pra gente. Então por hoje é só. Depois a gente volta em outros vídeos falando um pouco mais sobre fábulas para vocês, tá bom? Beijo, crianças!